Olá, muito boa tarde, torcedor ligado aqui no Esporte Capixaba, nesta terça-feira. E no programa de hoje vamos falar de futebol, afinal de contas, tem Desportiva Ferroviária em campo, ainda tem jiu-jitsu, tem Copa Metropolitana, tem Brancão, tem Vitória, enfim, um programa repleto. E para você também tem meus parceiros, Jorge Boeri. Fala, Bubu, tudo bom? Tudo bem, Humberto Gomes. Ao pessoal de casa, um grande abraço nesta terça-feira, dia de jogo à noite no estádio Kleber Andrade. Tem Desportiva e Real Noroeste no Gigante de Campo Grande, porque o Araripe ainda passa por reforma, Humberto. Tá certo, valeu, Jorge Boeri. Vem chegando também Márcio Laporte com seu destaque. Boa tarde, Laporte, tudo bom? Boa tarde, Humberto Gomes, Jorge Boeri, os nossos amigos de casa, viva o esporte. Na abertura das quartas de final da Copa Metropolitana, 3 golaços. Chamar a atenção para Ramon do Cosmos e Leandrinho. Que golaço, Leandrinho. E é claro, outro golaço do Ilha Real. Daqui a pouco a gente mostra com detalhes tudo isso e muito mais. Tá certo, valeu, Márcio Laporte, torcedor. Não saia daí porque você já sabe, né? O nosso Esporte Capixaba está no ar. Bom, iniciamos o Esporte Capixaba com Desportiva Ferroviária, entra em campo daqui a pouquinho no Kleber Andrade, encara a forte equipe do Real Noroeste. Eu acho que o jogo, um dos jogos mais esperados da rodada, porque teve clássico também entre Vitória e Rio Branco, não é isso, Boero? É verdade, Humberto. São jogos em que a gente olha e tem a oportunidade de ver o nível técnico de cada time. Porque uma coisa é você, antes do campeonato, apontar os favoritos pelas contratações, pelos jogos treinos, pela preparação. Outra coisa é quando efetivamente a competição começa, a adrenalina sobe, o nível de tensão também. Então a gente vai ver hoje 2 favoritos, né? Desportiva e Real Noroeste medindo forças num campo neutro, que é o Kleber Andrade, gramado elogiado, gramado acostumado a receber grandes jogos nacionais e até internacionais. Então teremos um palco digno de um grande jogo entre favoritos. Como diz aquele amigo nosso, né? Vamos ver hoje quem tem garrafa vazia para vender. Márcio Laporte, vem chegando aí também com sua opinião. Quero saber logo, vou botar logo contra a parede. Quem é o favorito? Olha, para mim os dois, porque as duas equipes se equivalem muito, Humberto Gomes. O Real e a Desportiva estão naqueles seletos grupos de 4 favoritos à semifinal. Então não há favorito. Eu acho que quem errar menos vai vencer. A Desportiva, por jogar na grande Vitória, leva uma ligeira vantagem. Mas o Real é clube que também pode vir aqui e ganhar essa partida, né? Ô Márcio, desculpa, você falou, e vem pra lá, e vem pra cá, ciscou no tapete e vai. Placar, quem é o favorito? É isso aí, vai. Olha, tem favorito? Na minha opinião, um empate em 2-2 e um belo jogo de futebol. Jorge Boeri tem a escalação das 2 equipes, vamos passar pro torcedor, Bubu? Antes quero dar meu placar, vai lá também. Desportiva 2-1 nesta noite. A Desportiva que não terá o Gabriel, né, está machucado, o Vinicinho também continua de fora. E vai jogar o trio MMM, Matheus Costa, Matheus Bidic e o Marcos Vinícius. Então a Desportiva jogando com Giovanni Perim, Gabriel, Lucas Trindade, Leandro Moraes e Ayrton, Caetano, Davi e Dodô, Matheus Bidic, Matheus Costa e Marcos Vinícius. Gabriel que não joga é o Gabriel Simeão. A bola continua rolando aqui no nosso Esporte Capixaba. Vamos falar de futebol, afinal de contas, neste final de semana, lá na Toca, a Toca recebe 2 jogos, Jorge Boeri. A Toca suporta 2 jogos assim? Claro que não, Humberto Gomes. Quem sofre são os jogadores, né? Que treinam para fazer boas exibições e sofrem com um gramado que não está em condição de receber grandes partidas. Humberto, eu costumo dizer que tem dirigente do futebol capixaba de agora que tem pavor do futebol capixaba do passado, porque não consegue fazer melhor. Então eu pergunto, por que não usa o estádio Kleber Andrade, por exemplo, falar aqui uma palavra, usar um termo que eles têm pavor, rodada dupla no fim de semana. O Kleber Andrade, um estádio majestoso, o aluguel é pequenininho, a Cesporte facilita, aí você vai colocar um jogo sábado no campo do Tupi, outro jogo domingo no campo do Tupi, o jogador que se esculhambe, o jogador que se vire para jogar futebol e o torcedor na arquibancada cobrando qualidade e a gente aqui querendo dar uma força
mas o pessoal não ajuda, Humberto. Ah, Bueno, mas terça-feira você tá pedindo muito, né? Não é sábado, domingo. Eu sei, mas hoje é terça-feira, hoje é ainda terça. pro cara pensar Dá tempo, isso. hein? Será que dá tempo? Márcio Laporte, vai. Olha, para isso existem os arbitrais. E dentro desses arbitrais, as equipes concordam com aquilo que se coloca. As equipes, um parêntese, Márcio, equipes não, o dirigente, o É, o responsável. Por exemplo, no caso do Vitória, o presidente ou então o supervisor, na desportiva e assim por diante, torcedor. Resumo, o representante da equipe concorda em jogar no Tupi. Marca o jogo para o Tupi, está no regulamento. É claro que o Tupi de repente não tem as condições, mas por que o dirigente assina? Então a gente tem que também tirar essa parcela também, né, das costas de alguém, porque o dirigente assina para jogar nesses dois jogos. Concordo com o Jorge Boeri, mas existe arbitral, para isso eles concordam. Jorge Boeri, vamos mudar de assunto, vamos falar de jiu-jitsu, Bubu? Eu recebi aqui uma informação do professor Ricardo Guzzo, dizendo que acontece hoje o projeto Jiu-Jitsu para Todos. Hoje, às 7h30 da noite, acontece a primeira aula para pessoas com deficiência, Humberto. Vai acontecer na Avenida Região Sudeste, numa sala anexa ao campo de futebol da arquibancada do estádio de futebol do bairro Barcelona, na Serra, ao lado do ginásio poliesportivo. Uma força aí para o pessoal portador de deficiência, porque vamos ter aí os Jogos Pan-Americanos, né? Então, está na hora desse pessoal também entrar no foco, Humberto. Bom, do jiu-jitsu agora vamos para o basquetebol. Márcio Laporte tem mais informações. Basquetebol não, para mim showball. Por quê? Essas feras aqui, vamos lá. Varejão e Didi são confirmados para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de Basquete. Equipe brasileira estreia na competição dia 1º de setembro contra a Nova Zelândia, Grécia e Montenegro. Também fazem parte do grupo dessa seleção. Como eu falei, é um show, não é basquetebol. Tá certo, valeu Márcio Laporte e Jorge Boeri. 2 capixabas na seleção brasileira, isso já aconteceu, mais uma geração, né? O Anderson se despedindo, mais ou menos da seleção, já fez o seu legado todo, e agora vem chegando o Didi de Cachoeiro de Itapemirim, já foi draftado pela NBA. Fala um pouquinho mais, você que eu sei que joga basquete. Não, eu tento, Humberto, mas aquela cestinha ali é minha inimiga. Humberto, quando você tem referência, né, você cresce. O Anderson Varejão já teve o Sandro, o Ailton e outros capixabas que jogaram basquetebol. Hoje ele é um espelho para o Didi, garoto de um projeto social lá de Cachoeiro, de basquetebol, que atua no Franca, vai jogar na Austrália e depois deve ir para a NBA. Então, todo mundo confirmando e torcendo por eles na Copa do Mundo de Basquete. Márcio Laporte agora vem chegando com mais informações, desta vez com o esporte amador, é isso? É isso, Humberto. Tivemos a final do Campeonato Intermunicipal de titular lá em Marechal Floriano. Até o Ferreira Neto esteve lá. Agora teve a decisão do aspirantes entre Perobas e Apolo. Bota na tela, Lu, você vê as fotos lindas aí, o estádio lotado, no estádio do Apolo, mas deu Perobas, que foi o campeão da categoria aspirantes, Humberto. Tá certo, valeu Márcio Laporte e Jorge Boeri. O intervalo vai pintando aqui, eu queria que você chegasse agora com o seu destaque. Vamos destacar, Humberto, o futebol amador. Márcio traz aí a Copa Metropolitana, que é o futebol raiz. E aqui a resenha de todos os esportes. Estaremos atentos às informações e esses belos gols que ele está falando que vão ter aí. Tá certo, valeu Jorge Boeri. Agora Márcio Laporte vem chegando com destaque para o nosso segundo tempo. Humberto, golaço sim, Ramon do Cosmos, um golaço do Ilha Real e olha a pintura que vamos mostrar no segundo bloco do Leandrinho. Daqui a pouco, Copa Metropolitana em destaque. Valeu, torcedor, não saia daí, viu? Tem muito mais esporte capixaba daqui a pouco na sua tela.